Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Pasquarelli e estou apresentando o programa Você com Dinheiro, aqui na BMC News. E hoje eu tenho a honra e a satisfação de conversar com Alex Lima, estrategista da Guide Investimentos. Falei certo? Falou certo, obrigado pelo convite. É uma satisfação nossa conversar com um especialista do tema, e o tema hoje vai ser economia internacional e, claro, como isso impacta os investimentos no Brasil e no mundo. Alex, me fala uma coisa, a taxa de juros o mercado nos Estados Unidos está com a curva invertida. Todo mundo fala isso, a curva está invertida, a curva está invertida. Duas perguntas. Primeiro, a curva ainda está invertida e o que é uma curva invertida? Claro, naturalmente, quando a gente pensa em curva de juros, você pensa que geralmente os vencimentos da curva de juros são um pouco mais altos, porque você tem mais incerteza sobre crescimento, você teria que ter um prêmio, né, sobre essa incerteza ao longo do tempo. Ceteris paribus, toda a curva de juros é assim. Mas com ciclos de política monetária, o que acaba acontecendo é que, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje no Brasil e nos Estados Unidos, que são momentos parecidos no combate de inflação. A inflação é tão alta que o Banco Central precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então ele sobe os juros, começa a subir os juros na tentativa de controlar os preços da economia. Chega um momento que o mercado precifica que o Banco Central vai mudar essa política, que o ajuste já foi suficientemente alto e que eventualmente em algum momento ele vai cortar. Então os vencimentos um pouco mais longos, né, e se a gente olhar no Brasil é um pouco isso, se você olhar hoje, a partir de janeiro 25, janeiro 26, você tem já taxa de juros abaixo de 14%. Então a gente tem hoje a Selic a 13,75%, a gente fez um ajuste de quase 1.200 pontos, né, 1.175 pontos para ser mais preciso, e agora o mercado já precifica algum tipo de queda, mesmo depois desse prêmio fiscal que a gente colocou, dado toda a PEC da transição. Os Estados Unidos não é diferente, então eles acabaram fazendo um ajuste muito grande, quase 5% em termos de precificação de mercado, só que já existe uma expectativa que os juros vai cair lá na frente, né, que é a tal do tema da pivotagem do Federal Reserve. Com isso, o que acontece? Os juros curtos, que é o 2 anos, está perto em preços de mercado quase 5%, e os juros longos de 10 anos está abaixo de 5%, está quase mais ou menos 3,80. Então isso dá uma diferença que a curva fica invertida negativamente, né? Os juros mais longos fica mais baixo. E olhando para frente, é capaz que a gente ainda viu um período que ele fica um pouco mais negativo, porque, batendo na madeira ou não, parece que tem mais notícias contra crescimento para o ano que vem nos Estados Unidos com essa desaceleração que a gente está testemunhando. Então, a gente, capaz que esse spread que está perto de 80 bips negativo fica um pouquinho mais. Será que vai ficar muito mais? Depende. No Volcker ficou 200 bips negativos, mas também a inflação núcleo dos Estados Unidos era 10%. O Volcker foi presidente do Fed na década de 80, é isso? Exatamente. Ele que colocou a Selic deles a quase 15 ao ano, só que em dólar. Foi quase 18, mas a inflação núcleo era cerca de 12, cerca de 11. A inflação headline, que é o IPCA deles, bateu mais de 14. Então ele fez isso para combater. Então era um outro momento, era um nível de preço muito mais dramático, né? Um momento de preço muito mais dramático, a curva ficou muito mais invertida. Então, hoje uma inversão normal seria mais ou menos, já está bastante extrema dado as últimas 2, 3 décadas. Pega os últimos 40 anos, você tem a experiência do Volcker. Os últimos 30 anos parece que já está bastante exagerado. E na década de 80, já que você trouxe esse tema, o aumento de juros nos Estados Unidos ocasionou a quebra dos países que hoje a gente chama de emergente, mas na época era terceiro mundo, na época não tinha um politicamente correto como tem hoje. Exato. E o que hoje pode acontecer de quebra de país por conta do aumento dos juros, ou você não acredita nessa hipótese? O que está acontecendo está surpreendendo muito estrategista, né? Geralmente você está completamente correto, o livro-texto fala que quando o dólar é muito mais forte, a taxa de juros em dólares é muito mais forte, você tem de fato uma fuga de capitais para os dólares no mundo. E aí, pela questão de ajustar por beta, ajustar por risco, seja mercado emergente ou país em desenvolvimento, esses países sofrem esses saques, tá, de liquidez. Então o dinheiro vai para a moeda forte. Dessa vez um pouco diferente, porque a moeda forte está sofrendo um juros real negativo, né, um carrego negativo. Então os juros lá, o Fed Funds está quase 5% para um ano, mas você tem a inflação rodando quase a 8%. Então, juros real negativo. Então, os países emergentes que fizeram o ajuste monetário, inflacionário, muito antes, estão mais estáveis do ponto de vista de estabilidade de preço. Só que,
você tem que começar a tirar um pouco dos países que você pode investir. Vão investir em Rússia em 2023? Acho que não. China tem uma questão de desaceleração, agora está reabrindo, acho que vai mudar um pouco a questão. Índia, ok, né? Então, assim, os países, o Brasil brilha um pouco mais, tá? No sentido, quando você olha os mercados emergentes que tem A, tamanho e liquidez para receber, e B, essa parte macroeconômica mais ou menos em ordem. Me fala uma coisa, o gringo enxerga a questão da PEC aqui no Brasil ou o gringo não está nem aí para isso? Não, enxerga sim. Enxerga sim, até que... O legal de estar numa corretora é que a gente está olhando, por um lado, o mercado, como qualquer economista, como qualquer área de análise, mas você está sentado do lado do fluxo. E a gente vê realmente, a gente viu o investidor estrangeiro se assustar em alguns dias. A gente vê que o mercado brasileiro, tanto nos juros, no dólar e na bolsa, está tudo preso no intervalo, no que a gente chama de range, né? Então a bolsa 110 com 115, hoje foram um pouquinho para baixo, o dólar 5,20 com 5,30, faz semanas que está assim, e os juros nesse negócio. Nossa, será que agora o Banco Central vai sinalizar uma preocupação inflacionária com a expansão do orçamento? Então, assim, está tudo um pouco, né, dependendo desse assunto. Agora que foi votado e vai para o plenário, acho que realmente vai deslanchar os ativos brasileiros para algum lado. Precisa resolver a questão da equipe técnica, né, mas parece que já também está se encaminhando. Tem alguns nomes que vai ser difícil de escapar, pelo menos no curto prazo. Quais nomes que você acha que já estão dados, que realmente não vai mexer? Acho que assim, o primeiro escalão é o que mais importa. Parece que o Fernando Haddad realmente é um cara que vai encabeçar o Ministério da Fazenda. É um pouco de um cheque em branco, que ele não tem histórico como economista. Isso é bom e ruim, né? Por um lado, a gente precisaria de alguém com um pouco mais de tarimba. Não é ideológico de nenhum lado ou de outro. Então, acho que assim, o mercado não vai ter muita paciência com ele, tá? É uma pessoa, parece estudada, né? Não é ninguém despreparado. Ele não tem experiência que você, em tese, gostaria de ter. Quando você olha da ótica de mercado. Então, me parece que... Mas o Palocci também não tinha, e na parte da condução econômica ele foi muito bem. Exato. Assim, se ele for habilidoso politicamente, já é acho que meio caminho andado, tá? Mas a gente vai ter que ver realmente. Eu gosto muito de lembrar do livro do Thomas Trauman, né, que é um jornalista brasileiro que olha muito a parte de política econômica, e ele escreveu, o nome do livro que ele escreveu é O Pior Trabalho do Mundo, né, que é sempre a cadeira do ministro da Fazenda no Brasil. O Brasil, como todo mercado emergente, tem crises a cada trimestre, parece. Então, não seria estranho o mercado testar o Haddad no curto prazo. Tá? A gente já tem um juros bastante alto, aperta bastante a atividade econômica, juros a 14, né, em qualquer lugar do mundo. Apesar do Brasil a gente estar acostumado a viver com juros altos e com bastante inflação, 14 é bastante apertado. Ainda mais com uma relação dívida-PIB atualmente na casa de 75%, 76%. Exato. O Lula 3, né, o governo Lula 3, ele entra num momento diferente. Né? O Lula 1 era quase 45%, né, do PIB. Por aí, então ele tem o dobro. Ele está começando o mandato estourando um pedaço do teto, com juros a 14 ao ano. Né? Então, assim, já vai um capital político e um capital que ele vai queimar realmente para custear isso. Então, assim, é uma situação mais difícil. Mas você acha que eles vão tentar um superávit primário? Olha a pergunta, se eles vão tentar um superávit primário, e se eles forem buscar esse superávit primário vai vir um ajuste do lado da receita, quer dizer, aumentar tributos, ou você acha que eles vão tentar no lado da despesa, cortar despesas para poder gerar um superávit primário para poder pagar um pedaço dos juros a 14 em cima de uma dívida bruta de 70% do PIB? Então, obviamente, assim, qualquer livro de texto indicaria para ir pelo lado do gasto, né? Reduzir o gasto. Reduzir o gasto. O que eles vão fazer realmente, eu acho que aqui a gente... Reduzir ministérios, não aumentar é isso que deveria ser feito. Eu acho que pelo track record não é isso que vai acontecer, mas tem uma parte que é mais importante aqui. Toda essa equação de estabilidade da trajetória da dívida pública é muito função do crescimento. Você sabe também melhor que eu, né? Então, depende um pouco disso. E eu olho o mundo ano que vem... E apesar da China estar reabrindo, você tem a primeira economia no mundo desacelerando de maneira bastante importante. Primeira economia do mundo, pessoal, Estados Unidos, não é isso? Exato. Não é Argentina, não é Argentina, nem El Salvador, nem Equador, certo? Exato. Bom. Só para esclarecer. Mas assim, eu acho que líquido o efeito disso, de China
A China, sim, ela vai ter um impulso da reabertura dessa nova política de Covid, que a gente não pode mais chamar de Covid zero, né? Talvez seja Covid full. Entendi. Né, eles vão realmente abrir as portas da esperança ali. Agora, a China estruturalmente, quando a gente conversa com os especialistas, ela está crescendo menos estruturalmente. A China está indo para um modelo de crescer. E também, assim, não existe mágica. É 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. Não dá para crescer a 12% como crescia uma década atrás. Cresceu tempo demais, né? Exato. A China era menor que o Brasil 12 anos atrás. Há 20 anos atrás. Não, outra coisa. Se você perguntar hoje se a China com 1 bilhão tem uma renda per capita maior ou menor que a brasileira, responda aí. Se a China com 1 bilhão tem uma renda per capita, claro, globalmente, considerando o PIB inteiro, é maior que o do Brasil. E per capita? Tenta responder aí. Exato. Então a China é um espetáculo de crescimento. É um espetáculo. Então, assim, mas assim, ela está se estruturando para crescer um pouco menos, alguma coisa entre 3, 3,5, 4. Tá? Então, bem diferente de taxa de 10 anos atrás. Os Estados Unidos vai dar uma brecada, já está dando uma brecada em alguns setores. Depois a gente fala mais dos Estados Unidos se você quiser, mas assim, é uma economia bastante segmentada. Tem um mercado muito forte e um mercado muito fraco ali dentro. Então, assim, é um efeito global que eu acho um pouco mais fraco. Ah, mas a China tem muita commodity, isso é bom para o Brasil. Depende do momento. Então, assim, é um crescimento global mais fraco. Então, o Brasil precisa crescer num crescimento global mais fraco. Quando foi nos últimos 30 anos que o Brasil despontou muito de crescimento, né, teve beta positivo acima de PIB global? Eu acho que foi logo depois de 2008, quando teve lá aquela capa do Cristo Redentor voando, que o Brasil lá cresceu, acho que sei lá quanto, quase 10%. Teve o bom de commodities, mas logo depois da petróleo. Depois devolveu. O Brent bateu $150. Depois devolveu. Eu acho que só esse ano a gente tem um PIB maior que a gente, de um PIB que a gente tinha, eu acho que há uns 14 anos. Mas nos últimos 30 anos, 2, 3 anos. 2, 3 alguma anos, coisa assim. Pouco, entendeu? Pouco. Então, assim, salvo algum milagre, né, estatístico, vai ser um crescimento para baixo. Então, acho que isso limita muito as opções do que fazer fiscalmente. Entendeu? Vai ter que cortar um pouco na carne, por mais que não seja da ideologia do partido que vai assumir. Mas cortar na carne, você fala reduzir gasto ou cortar na carne e vamos tributar mais? Não, quando eu falo cortar na carne, eu acho que é mais reduzir gasto. E assim, se tiver que tributar mais, assim, sempre vai ser um mix das coisas. Tá? Mas eu acho que o país está numa carga tributária também bastante avançada. De novo, os problemas vão se compondo. E a agenda é a mesma para a esquerda e para a direita no Brasil. A gente já está numa questão que tem que resolver essas coisas. Mas você acha que o Brasil está indo para uma situação de corner? O que eu quero dizer? Quando você toma a decisão errada, você, no período seguinte, você limita a sua margem de manobra. E o Brasil tem tomado muitas decisões erradas. Você acha que a margem de manobra está cada vez mais restrita? Eu não sei se está perto do momento de quebrar, que eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, mas sim, a gente vai ficando cada vez mais no corner. E um bom indicador disso vai ser sempre, por exemplo, nosso apetite, o apetite do mercado para tomar dívida brasileira, né? Será que o mercado vai gostar de tomar? O Esteves falou isso recentemente. Exato. Né? Tem que convencer o credor. Exato. Eu não sei até que ponto o credor vai continuar aceitando comprar a dívida brasileira. Exato. Será que... é ótimo para o investidor pessoa física ter Selic a 16, a 18, a 20. Desde que se pague. Né? Exato, né? Agora, a real é a seguinte, quanto maior os juros do país, isso é um sintoma de que macroeconomicamente tem uma coisa muito errada. E a gente com juros real a 8, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que o melhor momento, a melhor pista vai ser essa. Que momento que o mercado, a gente começa, de repente, o tesouro, não consigo colocar tudo. Entendeu? E isso aconteceu, por exemplo, no passado. Alguns raros momentos. Então, isso é a melhor coisa. Olha, o mercado não está conseguindo absorver esse tanto de dívida para um país que, tudo bem, independente das promessas, né, tem 80% e olhando uma trajetória de 90%, 100% de dívida PIB, com juros real de 8%. Isso então, não pode durar muito tempo. Acho difícil. E a gente tem sempre que ver a conta, quanto que a gente gasta de serviço de dívida com relação ao PIB. Geralmente os países emergentes que gastam acima de 8, 10 quebram. 8, 10% do PIB em serviço de dívida. Eu não sei quanto que é no Brasil, não fiz essa conta. Não é uma conta difícil. Tá? Mas para pensar. É bastante. Uma conta simples. A conta talvez não seja tão difícil assim. Uhum. Se a gente tem uma relação dívida-PIB de 70%. Isso. E se a gente tem um custo médio da dívida? O custo médio da dívida não é simplesmente 13,75 em cima de 70% do PIB. É o durejo que a gente capta sobre o vértice ponderado. Mas vamos colocar aqui o número. Não deve ser um número abaixo de 8%. Não é.
Então, se a gente fala aqui 8% de 70% do PIB, é 8% de 70%, que dá uns 5,6% se minha matemática não estiver errada. Não, e o Brasil é mais ou menos isso. Uns 5,6% eu faria uma conta aqui de cabeça na casa de 6%, o serviço da dívida como proporção do PIB. E normalmente quebra com qual proporção? 8,10. Deixa eu tentar mudar aqui um pouquinho, falando de Brasil, na inserção do Brasil no mercado mundial, agora que a gente vai ter um presidente que os estrangeiros gostam da agenda ambiental dele. Isso realmente faz diferença para a economia brasileira? Vai fazer? Quer dizer, a gente tem um Bolsonaro que claramente ele era contra a corrente, contra o mainstream. Não, tem que preservar, vamos... E ele dava as butinadas dele, tinha os argumentos dele. O Lula não, ele é mais, digamos assim, diplomático nesse aspecto. Você acha que o Brasil vai colher frutos por ser mais dócil ou aparentar ser mais dócil na questão ambiental? Eu acho que não atrapalha, eu acho que ajuda, né? De novo, o Bolsonaro, que você falou, ele faltava um pouco dessa diplomacia, né? Acho que custou caro do ponto de vista de imagem para o Brasil, para o investidor estrangeiro. Eu acho que com o Lula, de fato, ele é muito mais talentoso nisso, né? Tanto é que acabou de entrar, já estava na COP27, né? A gente já viu ele mais, né, mostrando essa cor dele. Eu acho que ajuda, mas eu não acho que é o que salva a pátria. Tá? Eu acho que realmente é importante a gente ter uma imagem ESG, independente do mérito do ESG aqui. A gente pode falar uma reunião inteira sobre isso. Quem quiser falar sobre mérito ESG para fazer um contraponto, veja o que o Damodaran, aquele famoso professor da escola de Stern, acha sobre ESG. Dê uma googada e vê o que o Damodaran acha sobre ESG. Ou seja, você não acha que isso vai ser decisivo? Eu não acho que é decisivo. Eu acho que ajuda, tá? Eu acho que mostra... é o cartão de visita, mas depois você precisa abrir o panfleto. E o panfleto é dívida, é macroeconomia, é crescimento, é disciplina fiscal, é disciplina jurídica, né? Rule of law. Né? É basicamente o arcabouço institucional do país. Eu acho que a gente evoluiu bastante algumas coisas nos últimos 20 anos. A gente tem política monetária bem incrível. A gente estabeleceu nos últimos anos um arcabouço fiscal que agora está sendo alterado. Não vamos esculachar e falar que acabou, né? Eu acho que está num processo de transição. Parte da discussão da PEC é um compromisso de escrever um novo arcabouço fiscal. Embora colocar 300 bilhões fora do orçamento Exato. No fundo, assim, a gente está pegando a trajetória da dívida do Brasil e dando um shift para cima. Né? Entendi. Que é isso, né? O 145 bi, 164 bi, ele joga para cima, dá um shift inteiro, né? Da mesma maneira que aconteceu ano passado, não sei se você se recorda, que quando houve a primeira tentativa de estouro e o Bolsonaro conseguiu, o nível de juros do Brasil subiu. Exato. Ano passado. Acho que as pessoas Foi outubro do ano passado. Foi outubro do ano passado. Exato, você se recorda disso. E eu não tenho dúvida que o que o Brasil vai gastar com juros por conta disso é muito mais do que qualquer programa social que esteja sendo proposto agora. Não, se fizer a conta, mas é uma conta que o político não faz, né? É igual investir em esgoto. Está enterrado lá, ninguém está vendo. O político ele é muito curto-prazista, geralmente. Não é só no Brasil, né? É muito mais preocupado com reeleição, com promessa de campanha. Então, é um pouco... Uma das coisas que faltava no Brasil é uma reforma política, né? Mas a gente está longe disso. Eu acho que está bem longe disso. Me fala uma coisa, você acha que o BNDES vai ter mais protagonismo, seja nacionalmente como internacionalmente? Eu acho que, assim, né, a gente está começando a falar muito de política econômica. E o BNDES, ele teve... Se você olhar o balanço do BNDES no governo Bolsonaro, ele caiu mais da metade, né? O banco... Eu tive contato com... Ele desalavancou. Desalavancou bastante, né? E, assim, parte disso foi efeito da Lava Jato. É difícil a gente, né, não botar a Lava Jato aqui no assunto. Tinha gente do BNDES que foi... Gente, assim, eu fiquei sabendo de histórias nesse nível, Rafa. Gente que estava carimbando o processo de pedir crédito para pessoa física, de pessoas envolvidas na Lava Jato. Assim, tem 3 pessoas, uma linha de produção. Um cara só olhava o documento e carimbava. Essa pessoa teve os bens congelados pelo Ministério Público. Ela não era o officer que deu crédito, ela não conhecia ninguém. Então, dentro do BNDES se criou um medo muito grande para gerar crédito. Entendi. E, de certa forma, é natural, né, que isso aconteceu. Né? O Brasil ele pendulou para essa parte, né, de você ser bastante jurídico nessas questões. Eu acho que agora a coisa volta, mas não vai ser, talvez, o que a gente viu, né, dos campeões nacionais. Eu acho que
a coisa está um pouco mais às claras hoje. Tá? Eu acho que a ideologia do PT é de inchar um pouco o balanço do BNDES, mas talvez a questão dos campeões nacionais é uma coisa que hoje não faz tanto não vai sentido. Colar. A JBS precisa... A JBS já é a maior do mundo. Crescer mais, exato. E outra coisa, uma coisa interessante a ser discutida, é que não é porque algo deu certo que a decisão foi correta. Eu quero dizer o seguinte, você pode não ter colocado o seu carro no seguro e não bater. Mas você não ter colocado o carro no seguro foi estúpido. No caso de ter criado os campeões nacionais, foi ruim para o país, mas a JBS deu certo. Ela virou um campeão mundial. Exato. Então hoje não precisaria, mas não assim, precisa. Tem modelos, e é engraçado, a gente estava discutindo isso um pouco antes de começar, né? Poxa, a gente está falando da União Monetária do Mercosul. Tem experimentos no mundo que funcionaram ou não funcionaram. Claramente a União Monetária é um desafio. Depois a gente pode falar dos méritos para a América Latina. Mas nos Estados Unidos teve um programa de desenvolvimento de pequenas e médias empresas patrocinado por fundos governamentais, que foi um espetáculo, que foi, na verdade, o que fez surgir o Vale do Silício. Isso pouca gente sabe, chama SBA, Small Business Administration. Sabe o que eles fizeram? Um fundo de fundos de private equity. O governo dava a dívida para esses caras, os gestores de private equity achavam os melhores projetos. O BNDES poderia fazer isso. Por exemplo, isso bombou, porque eles fizeram todo um ecossistema ali no Vale do Silício, com Berkeley, com todas as faculdades, mais o funding, e depois de 30 anos a gente tem Facebook, a gente tem Apple, entendeu? Eu tenho um amigo que montou uma empresa na Califórnia, e durante a crise ele conseguiu pegar dinheiro do SBA para pagar, mas ele conseguiu para pagar, sabe em quantos anos? 30 anos. E os juros assim, né? Com carência de 1, 2 anos, com juros, sei lá. Não sei se é 0, mas é 1, 2% ao ano, que é nada. É um espetáculo. Então, tá aí um modelo interessante, entendeu? Poxa, e pelo menos eu acho que estatísticas do Banco Mundial, cerca de 80% das vagas de emprego no mundo são pequenos e médios negócios, pequenas e médias empresas. Então, no Brasil seria excelente, né? O que a gente tem de empreendedorismo, o que a gente tem... Imagina o que a gente tem de informalidade indo para a formalidade. Imagina o impacto positivo que daria para a arrecadação, para a população. Quer dizer, dá para mexer. Agora, o BNDES tem a capacidade hoje de não tem, mas poderia se quisesse. É um banco imenso, super talentoso, pessoas ali, funcionários de carreira. Então, assim, depende muito da direção. Entendeu? Voltando à questão de investimentos internacionais. Podendo comprar um título americano que vença em 1, 2 anos, a 4,5% ao ano, isso não suga boa parte do dinheiro do mundo? Muito. E é isso que está acontecendo. Só não suga mais porque, assim, como o Banco Central está subindo juros, você tem o risco de duration, né? Então, assim, tem gente que tira o pé porque os títulos americanos se desvalorizaram muito, né? O valor, né? O valor presente, o preço né? unitário, exato. Mas sim, cada vez mais para você carregar, isso vai ficar muito bom. Eu acho, na verdade, que os Estados Unidos está chegando perto do ponto onde o Banco Central não precisa ajustar mais muita coisa no atual ciclo. Tá? Eu acho que daqui para frente os Estados Unidos vai passar por um ajuste como natural de ciclo de desaceleração, os lucros das empresas vai cair, a gente já está começando a ver indicadores que implicam que o número de defaults corporativos vão cair, então crédito vai ficar, né, os spreads vão abrir, então o crédito vai ficar mais deteriorado. Então eles vão passar por o número de default vai aumentar, você vai quer aumentar, dizer? Isso. Vai aumentar. E isso tem correlação com o aumento da taxa de juros e também com o aumento dos spreads de crédito. Então vai passar por uma desaceleração clássica. E a gente está vendo todos esses indicadores agora. Tá? Já dava para ver isso há 6 meses atrás. Agora, então... Eu vou fazer uma pergunta. A pergunta vai ser o seguinte: o investidor brasileiro endinheirado, hoje, que tem dinheiro lá fora, ele está indo para um título público americano, ele está indo para um bond ou ele está indo para empresas americanas? Mas você me responde isso depois do nosso intervalo. Perfeito. Até daqui a pouco, pessoal. Cara, 4% é muita coisa. Cara. Não, e se você pegar de novo... BMC News. Informação que gera valor.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News, com apoio da Bybit. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. A gente vai voltar. Pessoal, estou conversando aqui com o Alex da Guide Investimentos e eu fiz uma pergunta para ele antes do nosso intervalo, que era o seguinte: o investidor endinheirado brasileiro está com dinheiro lá fora, ele está colocando dinheiro num título público americano, num bonde americano, ou está comprando bolsa americana? Então, o que ele está fazendo a gente vai descobrir, mas o que eu acho que ele deveria fazer é exatamente isso. Ele deveria ir mais para a renda fixa. Eu acho que, de maneira geral, olhando o Brasil e os Estados Unidos, a gente vai ter um ano muito bom para renda fixa. Entendi. Onde você eventualmente vai ter um carrego bom, poxa, Selic a 13,75 e quizás, né, de repente, com o Banco Central sendo incomodado por essa questão fiscal até um pouco mais, mas a gente vai descobrir, inclusive hoje, né, que a gente tem cupom. E nos Estados Unidos, uns juros de um ano a 5%. Então, assim, muito bom para a renda fixa. Eu acho que, olhando no horizonte, tanto para o Brasil, mas mais para os Estados Unidos, é capaz que um ano os juros lá comecem de fato a cair. Então você vai carregar em dólar 5%, com a possibilidade ainda de ganhar com o fechamento de taxa. Então, realmente bastante bom. E aquilo que a gente está falando, a deterioração da economia vai ser ruim para a empresa. A empresa está se alavancando mais caro, né? A gente finalmente está vendo as margens das empresas se deteriorando por causa da inflação e porque agora o headline está caindo. Mas o pessoal não falava que comprar ações é um hedge natural contra a inflação, porque as empresas conseguem repassar isso no preço. Quantas vezes eu já ouvi esse bullshit, quer dizer, essa tese? Não, isso é verdade, mas depende muito do ciclo econômico, que é essa questão. Talvez no começo de um momento inflacionário, as empresas começam a repassar. O que começa a acontecer quando o consumidor não tem mais poupança? Você não consegue mais, né, repassar tanto. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Então a poupança chegou num nível que era pré-pandemia. Tá? Os consumidores já estão começando a se alavancar em cartão de crédito, então o consumo já está sendo financiado por crédito. E as empresas já atingiram o limite de conseguir repassar. É claro, empresa de commodity é outra coisa. Mas é ciclo. Né? Mas é ciclo. O minério de ferro pode estar dos $150, depois pode ir para 30. Exato. Eu acho que de maneira geral, então assim, depende, a questão da empresa de commodity sempre vai repassar, depende do ciclo. Mas de maneira geral, o que essa crise ensinou, principalmente tem uma discussão muito forte nos Estados Unidos que é o tal do portfólio 40-60, né? O portfólio clássico americano, para o cara que é mais novo para tomar risco, ele fica 60% em equities, renda variável, 40% em renda fixa. Diferente do Brasil. E 60% mais em papel ou índice? Mais em papel. Mais em papel, papéis de qualidade, né? O americano tem uma cultura de investimento em renda variável bastante forte, bastante longa. Esse portfólio, neste ano, em 2022, ele foi destroçado. Porque um Treasury de 10 anos com duration mais ou menos de 7 caiu o PEU 22% e a bolsa caiu quase 20%. Então, assim... A única coisa que resistiu foi caixa. Exato, caixa e qualquer coisa que era relacionada à inflação ou commodities. Então, hoje tem E eles não têm ITNB, né? Eles têm, mas é um mercado muito menor. Mas não protege 100% da inflação. É o TIPS. É o TIPS, isso. É o TIPS. Mas não protege 100% da inflação, porque o ganho é muito pequenininho com o custo de transação danado. Exato. Não é o meu objetivo de mercado. Porque é diferente você ter um juros real de 2 e um juros real no Brasil como é de 6 a 7, entendeu? Então, o portfólio deles é mais ou menos isso. Ou seja, em ambiente de inflação, contanto que o país não quebre, é melhor ser brasileiro do que americano. Com certeza. Porque a gente tem NTN bola, não é isso? Para o rentista, com certeza, né? A vida é que assim, a vida do nosso fundo de pensão é mais fácil, mas também as metas atuariais são muito mais altas, né? Não, então... mas pessoa física mesmo. A pessoa física pode ir no Tesouro Direto e comprar uma NTN bola e PCA mais 6. O melhor mundo seria a gente ter os ativos do Brasil de renda fixa com a inflação dos Estados Unidos de anos atrás, né? Mais ou menos isso. Mas, bem...
É isso. Então, essa questão desse portfólio que é renda fixa e renda variável tomou um fumo esse ano. E agora, inclusive eu estava escrevendo isso e pensando nisso na Guide esses dias, você tem que ter, parece que de maneira mais estrutural, commodities no seu portfólio. Se é 5, 10 ou 20, aí você vai mensurar o tipo de risco que você quer. Quando você fala commodities, é o papel de commodities, por exemplo, vou comprar a Vale, vou comprar Petro ou comprar a commodity? Olha, no fundo pode ser os dois, mas o risco é diferente, né? Porque se você tem a commodity direto, é um tipo de risco, primeiro que é mais volátil, mas se você tem o papel, você tem outros tipos de risco, você não fica tão volátil, mas você está alavancado, você tem o risco da empresa. Aí você tem o risco de gestão, né? De repente a empresa pode não reinvestir em projetos, passar dividendo, então tem uma taxa de retorno menor. Então vai depender muito da empresa. Não sei se você lembra que tinha um ex-presidente que queria que a Vale investisse em siderurgia. Não sei se você lembra disso. Faz um tempo. Então isso é uma coisa interessante, sabe? De você ter daqui para frente commodities, porque o que acho que uma grande lição desse ano, de 2022 globalmente, é inflação tem o poder de destruir qualquer portfólio. Né? Então, já que isso acontece, tem um pouco de qualquer ativo que seja correlacionado com inflação de maneira estrutural no seu portfólio. Então, acho que isso é uma grande lição que a gente teve em 2022 para todo mundo. Mas, de novo, nos Estados Unidos eles têm menos mecanismos de defesa contra isso. Tem. Aqui no Brasil tem mais. Porque a gente tem esse histórico de hiperinflação e o nosso mercado é muito desenvolvido. O mercado no Brasil é bastante desenvolvido. De renda fixa. De renda variável, não. Não se compara como lá. Entendi. Né? Não se compara como lá. O mercado de DI é o terceiro mercado derivativo mais líquido do mundo. Entendi. Tá? O nosso mercado é bastante desenvolvido em renda fixa. Tem vários instrumentos, várias séries. Né? Então, mas lá realmente renda variável você tem quase 17 mil empresas listadas. Você tem cerca de 15 mil, 16 mil empresas. Exato. É isso daí. Existe um índice pouco famoso chamado Wilshire 5 mil. 5 mil. O Wilshire, aqui no Brasil, eu acho que se pegar todas as empresas que já tiveram capital aberto, não dá 3 mil. E listadas não dá 300, não, mesmo as pequenininhas, né? Empresas listadas, eu tenho esse número que eu analisei isso ontem, empresas listadas dá uma 480, 470. Só que tem várias empresas que têm registro na CVM, mas não tem ações na Bolsa. Por exemplo, securitizadora tem que ter registro na CVM, aí vai para uns 700. Mas o que importa é uns 480 empresas, mas não são as 480 empresas que são investíveis. Não, e a capitalização de mercado deve ser baixa, né? Não, sim, uma empresa americana tem mais que a Apple tem mais capitalização de mercado que a Bolsa inteira. Exato. A Bolsa inteira brasileira. Eu fiz essa conta acho que outro dia, porque eu estava calculando o efeito de riqueza que teve nessa correção das empresas americanas. Eu peguei um tipo desse índice Wilshire, que é 98% de todas as equities listadas, e dava mais ou menos 64 trilhões de dólares o market cap. Então, olha só. Quanto que é o PIB do Brasil, né? Eu acho que não dá 2 trilhões de dólares. Exato. Então, olha só a diferença de magnitude. Então... Exato. Agora, para o investidor brasileiro, você acha que ele deve seguir o conselho do Rogério Xavier? Rogério Xavier, ele tem a seguinte frase: primeiro você manda seu dinheiro para fora e depois você se manda. Você concorda com esse conselho ou não? Vamos continuar investindo aqui no Brasil? Não, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais exposição lá fora. Eu concordo com o Xavier, sim. Aliás, o Xavier é muito engraçado. Eu estive com ele faz um mês atrás lá visitando, fui conhecer... Em Londres ou no Brasil? Não, no Brasil, não na casa dele, né? Aqui no Brasil, no escritório lá no Rio. E não, eu acho que o mundo, e isso é uma grande oportunidade para o brasileiro, tanto para descobrir um mundo diferente, tanto para aprender, né? Eu acho que a gente tem muito que sofisticar ainda enquanto investidor, apesar do mercado brasileiro ser bastante interessante, ter bastante profundidade em renda fixa, cada vez mais em crédito, lá fora é um mundo, né? Lá fora é um mundo. Então, de fato, eu acho que tem que ter um pé. Quando a gente faz as contas, eu faço um pouco, às vezes, de conta de gestão de portfólio. Sempre vale a pena ter commodities, sempre vale a pena ter dólar. Né? Então, eu acho que tem que ter. Se é 100%, primeiro, que não é para qualquer um. E aqui tem grandes oportunidades. Assim, querendo ou não, o Brasil tem suas características, mas o juro real é 8, o juro real é 7. Que outro lugar do mundo você tem isso, que a moeda que o governo não defolta? O juro real só investindo no CDI, né? Exato. Só no CDI. De liquidez ali, né? Isso. Que outro país você tem isso, onde o país não faz default em moeda local? Quase não é nenhum. Porque o default em moeda local
É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, porque o Brasil pode emitir. O Brasil não é a Grécia, que estava endividada até os tubos e não podia emitir euro. O Brasil pode emitir real. Ah, mas vai gerar inflação. Bom, mas se você já está num título protegido... Quer dizer, se você consegue investir em liquidez, dá tempo de migrar, não dá tempo? Dá tempo. Mas a gente não acha que esse cenário vai se concretizar. Como que você colocaria em percentagens os cenários para a economia brasileira e um deles o default? Eu acho muito difícil. Né? O default, você nem põe o cenário para default? Não, eu não coloco o cenário para default. Eu acho que assim, existe, vamos dizer, 30% de chance no mandato dos próximos 4 anos, a gente vê o Tesouro com alguma dificuldade que a gente conversou aqui no começo, alguma dificuldade de colocar tudo isso se a gente continuar realmente com o Selic, vamos dizer, assim, perto de 15. Tá? Isso é bastante desgastante, né, para as finanças do país. Ou seja, você coloca cenário de Selic a 15. Eu acho bastante crível. Acho bastante crível. Não é nada... Não é nada assim absurdo, não é viajar na maionese. Não é nada absurdo, não é nada. Mas a gente fez um ajuste de 1.200 pontos nos últimos 12 meses. Outra pergunta, você tem algum receio do que seria o pós-Roberto Campos? Porque queira ou não queira, o Banco Central hoje tem é presidido por alguém que é muito responsável. Exato. E não tem ideias heterodoxas. Exato. Mas o mandato dele vai acabar daqui a 2 anos ou eu estou errado? Tá certo. Daqui a 2 anos, como que é o processo de escolha do próximo presidente do Banco Central e qual é a chance, não sei se você já parou a pensar nisso, de entrar alguém heterodoxo? Então, alguém que acredite como é que é a moderna teoria... MMT, né? Teoria econômica. Modern Monetary Theory. Olha, eu não acho impossível a gente ter alguém um pouco mais amigável para a ideologia do PT. Agora, a gente também tem que olhar um pouco o track record do Lula, né? Ele geralmente, na parte econômica, ele sempre foi muito pragmático. Tá? Eu acho que, do ponto de vista do mercado, obviamente, Fernando Haddad não era o primeiro nome. Não era, né? Assim, a gente acompanha as rodas. Não era o primeiro nome do PT ou não era o primeiro nome do mercado? Do mercado. Não era o primeiro nome do mercado. Não era o primeiro nome do mercado. Eu pensei que o mercado gostasse do Haddad. Não era o primeiro nome. Mas assim, de novo, o mercado está estabilizado, né? A gente achou algum fundo aí na nossa curva de juros, tá? Por enquanto a gente não vê a curva futura implicando nisso que eu acabei de falar, de Selic para cima, né? Isso aqui é uma especulação de que se o Brasil continuar gastando pode subir um pouco mais os juros, que é o que aconteceu, o mercado deu um choque, né? O mercado tirou do preço o que estava 2 meses atrás, que a Selic ia afundar agora na virada do ano. Todo mundo apostava, até o dia 31/10, todo mundo apostava que o juro ia cair rapidamente. Exato. No dia 9 de novembro, o candidato vencedor soltou lá uma frase relativizando a estabilidade fiscal. Exato. E aí o mercado não gostou. Exato. E desde então a gente tem colocado o prêmio, né? Mas não, o que tem acontecido, né? Se a gente parasse de viver esse último mês que a gente viveu, era um pouco claro que se entrasse um governo que executasse aquilo que falou durante a campanha, que era, né, um fiscal um pouco mais relaxado, né, menos respeito ao teto de gastos, você acha que a gente não teria visto o Petrobras cair o que caiu, o Banco do Brasil caiu o que caiu, a curva de juros subir que subiu? Então, assim, eu não acho... obviamente, viver isso é um pouco chato para quem está no dia a dia, mas hoje os preços não me parecem desconectados do que foi dito, do que é mesmo. A gente vai ter que conviver com isso. Agora, é uma gestão assim meio que de mês a mês, né? Ver se tem alguma surpresa, se tem alguma melhora. O governo nem começou, né? Na verdade, o governo nem começou. A gente não tem os ministros. Então, muito que a gente está vendo é um pouco de especulação, né? Precisa chegar, se for o Haddad, precisa anunciar que é o Haddad, sentar. Qual que é o teu plano? Quais são os seus técnicos? Né, você tem um resenho você tem propostas de reforma, falaram de reforma tributária, que é uma coisa que seria excelente para o Brasil. Então, assim, eu acho que precisa, né, não deixar os cavalos irem na frente da carroça. Quando a Selic estava perto de 2, o Stuhlberg disse que preferia ir para a cadeia a investir num pré-fixado a 2. Não sei se você lembra disso. Você prefere ir para a cadeia por ano ou comprar um título pré-brasileiro
Vamos pegar aqui estou olhando aqui o Tesouro Direto. Ontem estava quase 14% janeiro 24, não estava? Vamos pegar aqui janeiro 24, vamos pegar aqui taxa de resgate, janeiro 24, 13,55. Janeiro caiu 24. Bastante, faz 2 dias que eu olhei. 2 dias, 13,55. Você põe seu dinheiro a 13,55 ou passa um mesinho na cadeia? Então, depende do seguinte. Primeiro, eu sou gestor de fundo e eu sou pessoa física. Você é pessoa física? Eu ponho. Você põe? Eu ponho, sem problema nenhum. Inclusive, coloquei. Você colocou. Mas estava quase 14. Beleza. Um mesinho na cadeia, colocar o seu dinheiro IPCA mais 6,24 num Tesouro IPCA 2055. Sou pessoa física ou sou fundo de pensão? Pessoa física. Então, aí depende. Um mesinho de cadeia. Qual que é o vencimento? 2000, mas você não precisa ficar até o final. Você pode fazer o trade. Mas isso aí é quase comprar Ibovespa, né? Isso 70% da vol do Ibovespa. A questão do Ibovespa é que você pode esperar 100 anos e talvez ele não atinja o pico que aconteceu em 2008. Exato. Esse aqui, se você estiver vivo até 2055, você recebe IPCA mais 6,24. Não, eu não acho ruim. Mas, de novo, eu acho que o importante é sempre isso. Quem que você é, né? Entendi. Para fundo de pensão, isso é excelente. Para fundo de pensão, eu acho que tinha que mandar embora metade da equipe de gestão. Cara, compra o título público e vai ser feliz. Obviamente, isso não vai acontecer. Mas, para quem tem dinheiro, hoje é ou não é um dos melhores momentos para investir? Principalmente renda fixa, com certeza. E assim, eu acho que a discussão, será que vai subir mais 50 vezes a Selic por causa de qualquer ajuste? Isso é muito... Peanuts. Exato. Isso é muito marginal, dado o que você vai ganhar ao longo do tempo, né? Com essa taxa de juros, eu acho que o teu capital dobra em 6 ou 7 anos. Tem aquela regrinha, eu esqueci como é. É a regra do 72. A regra do 72. Regra do 72. Não, eu já fiz a conta. Vai dobrar em uns 11 anos. Em termos reais. Termos reais. Nominal, então... Então, imagine, você dobrar o seu capital... todo mundo sabe qual é a regra do 72? Você pega 72 e divide pela taxa que a grandeza está crescendo. Então vamos supor que você aplicou o seu dinheiro a 6% ao ano. Isso. Pega 72 e divide por 6 que vai dar 12 exato. Então, se você conseguisse aplicar o seu dinheiro a 6%, você dobraria o capital em 12 anos. Se você aplicar o seu dinheiro a 10% ao ano, você dobraria o seu capital em 7 anos. Acontece que é IPCA mais 6. Então isso é real, exato. Então você, usando a regra do 72, você dobra o seu capital em termos reais em 12 anos. E 12 anos, dobrar o capital... Quanto tempo um japonês vai ter que esperar para dobrar o capital dele em termos reais? Os juros de 10 anos é 0,25. Eu acho que nem se ele tiver a idade de Matusalém, se ele chegar lá, ele vai conseguir dobrar o capital. Você está vendo, para o investidor pessoa física Brasil, a gente está num momento muito bom, né? É um momento de renda fixa muito gorda. Para a Bolsa eu não acho tanto. Agora, quando eu inverter esse ciclo, e eventualmente o mundo vier à tona que a gente precisa fazer um ajuste, cortar essa taxa de juros, que as taxas de crescimento estão caindo, aí vai ser melhor para a renda variável. Vou fazer uma pergunta complicada para você aqui, Alex. Imagine você está lá na Guide e vai conversar com um gestor de renda variável. O que você fala para ele? Tenha fé, irmão. O que você fala para o gestor de renda variável? Eu acho que é o seguinte, a gente está no mundo hoje, o juro subiu, né? No mundo inteiro, de maneira geral. E bolsa, você tem que pensar que ele tem um componente de lucro, né? O preço-lucro, né? O tal do valuation. É o preço-lucro. Ele tem um componente que é lucro, ele tem um componente que é preço. O preço foi afetado porque o juro subiu. Então o valor presente do fluxo de caixa de tudo que é renda variável no mundo caiu. Então parte do ajuste é os juros. Outra parte do ajuste é a tua trajetória de lucros. Então se você olhar, vamos olhar os blocos no mundo para ver onde não tem armadilha do que eu falo que é o value trap. Tá barato, mas tá barato e vai ficar mais barato ainda. Exato, e o lucro vai cair. Eu não acho que o lucro no Ibovespa vai cair tanto. A gente tem vendas do varejo resiliente, a gente ainda, tudo bem que a gente vai sentir os lags de política monetária, provavelmente crescimento vai, mas a gente ainda está crescendo bastante, né? Então assim, Ibovespa eu gosto. Quais são os setores? Aí isso é uma outra conversa. Queremos surfar um pouco da reabertura de China, são alguns setores, geralmente é mais commodity, né? Mas commodity aí você tem também empresas mais governamentais, então você tem que tomar cuidado com isso, que depende da interferência que a gente vai sofrer. Varejo, poxa, depende do varejo. Vamos olhar no resto do mundo. Estados Unidos, umas baita empresas, S&P 500, maiores empresas de captação de mercado dos Estados Unidos. Líderes em tecnologia, líderes em gestão, líderes em diversificação em moedas, né? Os maiores conglomerados. Mas o que vai acontecer lá? Lá os lucros vão cair. Então tá barato, vai ficar mais barato. E lá o preço-lucro é mais esticado. Exato, lá tem mais espaço para cair. E tem um prêmio, né, por ser o que é.
Vamos olhar Europa. Putz, Europa os lucros vão cair, vai bater uma recessão super forte lá por causa da crise de energia. Reino Unido, olha que interessante, Reino Unido sofreu muito e as empresas são de commodities, a maior parte da capitalização de mercado, as Glencore, Schlumberger. Então lá é interessante, lá está muito barato porque o que aconteceu pelo fiscal, lá é um negócio interessante. Estou falando com um gestor de portfólio de renda variável global. Vamos olhar para a China. China também está interessante dependendo do setor. Se você não está no setor onde o governo meteu a mão. Então, assim, eu gosto de Brasil, eu gosto de Reino Unido e gosto de China. Eu tenho que fazer um intervalo, mas depois do intervalo, o Alex Lima, estrategista da Guide, vai explicar pra gente quais são os setores que ele mais gosta na China, Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil. Eu não perderia se eu fosse você. Depois do intervalo. Até daqui a pouco. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com o apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. Estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro. Hoje estou conversando com Alex Lima, estrategista da Guide. Alex, me fala uma coisa, quais são os setores que você mais gosta no Reino Unido? Antes que o pessoal que está nos assistindo fale, como é que eu vou investir no Reino Unido? Ou nos Estados Unidos? Hoje a gente tem BDR, dá para você se aproveitar disso, certo? Ontem mesmo eu olhei um BDR de empresas petrolíferas nos Estados Unidos. Tá? Que você consegue fazer aqui na B3. Coloquei no meu portfólio na pessoa física. E aí você tem um hedge duplo. Não sei se é hedge. Você tem a aposta na empresa e se der uma zebra fenomenal, você ainda ganha no câmbio. Exato. E aí você tem que olhar muito o tipo de ETF, porque alguns ETFs eles têm o risco cambial e outros não. Uns são hedged. Exato. E outro é unhedged. Exato. Então, vamos lá. Vamos supor que quem estiver nos assistindo tenha BDR, o cara tem BDR, e não sabia da informação que você acabou de passar, que se o BDR é hedged ou unhedged. Esse cara deveria ficar um pouquinho preocupado e se informar o que é isso? Deveria, com certeza, porque de repente o que ele vai acontecer num dia que ele tem um BDR desse e a ação sobe 3%, né? Se o câmbio fortalecer 3%, ele vai ficar no 0 a 0. Esse é o unhedged. Exato. E o hedged não, ele vai ganhar o dobro. Você prefere o hedged ou unhedged? Então depende da sua carteira, mas de maneira geral, esse que eu comprei, ele é unhedged. Unhedged. Ou seja, nesse aspecto você quer que o Brasil se exploda, porque para dar um descolamento do câmbio você ganha duplamente. Exato. Não que eu não estou dizendo que o Alex Lima quer que o Brasil se exploda. É só um comentário de resultado, caso isso aconteça ou aquilo aconteça. Agora, para quem quer seguir o que o papel está desempenhando lá fora, mas em real, aí tem que pegar a alternativa
hedged. Isso. Ou então o cliente também pode fazer, você precisa de um outro passo. Se tem acesso a derivativo, você faz o hedge via futuros aqui. Futuro de dólar. Futuro de dólar mini, né? Ela é Entendi. Não, a gente dá o maior apoio que vocês operem mini, vão fazer a economia girar e fazer as corretoras ganharem um pouquinho, porque as corretoras estão numa situação bem difícil, certo? As corretoras, o volume diminuiu ou não diminuiu? A gente sentiu bastante com Copa e final de ano, os volumes Mas caíram mesmo bastante. sem Copa, a questão de um pouco de desânimo na renda variável, isso afetou as corretoras. Afeta bastante, né? De maneira geral, a gente vê os volumes na B3 caindo. E aí cai a participação de todo mundo. Você já respondeu uma pergunta que eu fiz, mesmo sem saber que respondeu, porque você aparentemente gosta do setor de commodities, de petróleo, no mercado americano. Isso, eu gosto. É um dos setores que eu acho que vai andar mais. E assim, quando a gente começa a conversar com analistas de commodities... Você comprou o ETF do setor ou de empresa em particular? É do setor que tem 5 a 7 empresas. Eu não vou contar para ninguém qual foi o ticker que você operou, não é recomendação. É só para eu saber aqui qual que é o ticker. BIY39. 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 Exatamente. Que Entendi. Nunca ouvi falar. iShares Energy Sector US. Entendi. Acho que é isso. Entendi. E no Reino Unido você também falou que... mas daí acho que no Reino Unido eu não olhei os ETFs ainda, né? Que eu acompanho, não olhei os ETFs. Mas eu acho interessante as empresas de commodity do Reino Unido, que sofreram essa reprecificação, mas as empresas, o resultado não tem nada a ver com essa questão fiscal que a gente viu. Tá? Então eu acho que lá tem espaço para andar. E na China, empresas ligadas à abertura. Agora tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu acho que a abertura vai impactar ainda nos próximos meses. Mas muita empresa já andou muito. Então Cassinos Wynn, não sei se você consegue olhar o gráfico. Subiu 80%. Como que é o ticker? Wynn, é WYNN. WYNN. É o nome da empresa. Ah, né? sim, é do Wynn de Las Vegas. Do Wynn de Las Vegas. Eles têm um cassino em Macau. Dá uma olhada no preço da ação. Entendi. Explodiu 80%. Entendeu? Então já começou a mexer preço em muita coisa. Agora, você acha que o brasileiro consegue ter esse market time de escolher, ter o market time e saber escolher esses setores, ou tem que acompanhar o call da Guide? Eu acho que ajuda, viu? Eu acho que ajuda. Como que faz para as pessoas acompanharem o call da Guide? Bem, a Guide ela tem um portal que chama Guia Financeiro, onde basicamente você tem alguns módulos. Tem um módulo que é gratuito, o outro... Fala o site, pode vender o jabá aqui. Guiafinanceiro.com.br. Guiafinanceiro.com.br. É da Guide. É da Guide, exato. Posso confiar o que está lá? Pode. E vamos lá. E tem uma parte que é aberta. Isso, tem uma parte que é aberta. E a parte paga também é bastante tranquilo. Eu acho que tem o primeiro plano custa R$10 por mês. É bastante tranquilo. Lá vai ter alguns calls meus e vai ter o call do nosso research também, que é mais focado em Brasil. Entendi. Tá? Então tem esses temas lá. E assim, é um mundo. Você abre, parece uma Netflix, tem muito treinamento, vale a pena olhar. Me fala uma coisa, o camarada que assistiu agora, está nos assistindo agora, já está fazendo conta com o bônus trimestral que vai receber. O pessoal aqui é forte, vai receber um bônus trimestral e quer fazer uma alocação internacional para a pessoa física, ele não precisa do dinheiro pelos próximos 5 anos. Como que você dividiria essa pizza? Então, vamos lá. Eu acho que hoje está num bom momento para a gente ter uma boa exposição. Né? De novo, você quer mais ou menos isso. Vamos imaginar que é a coluna do meio. Isso. Nem muito, nem menos. Eu acho que você pode ter alguma coisa entre 50% a 60% entre renda fixa Brasil e crédito. Tá? 40% renda fixa, 20% crédito. Tá? Bons créditos. Tem muito fundo que faz crédito. Fundo de crédito corporativo, tem fundo de termo muito bom no Brasil, quem não conhece vai olhar os fundos de termo, são estratégias bem interessantes. E aí o resto, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa como 10, 15% empresas ligadas a commodities, tá? E dependendo do teu risco, alguma coisa mais de bolsa, mas pegar tua pizza de bolsa, que seja 15% ou 20%, e diversifica internacionalmente, não fica 20% no Ibovespa, né? Coloca metade no Ibovespa, bota 3% em China, 3% nos Estados Unidos, 3% no Reino Unido, dá uma diversificada. E pode ser tudo via BDR. Exato. A B3 não vai ficar chateada, Exato. Vai ganhar dinheiro do mesmo jeito, viu, B3? Não fica chateado. Você também vai ganhar dinheiro que vai operar via BDR. E metade fica indexado no dólar, faz unhedged. Entendi. Entendeu? Porque daí, quando cai a carteira de equities no Brasil, o dólar sobe. Tem um hedge aí. Exato. Então, assim, não é muito difícil hoje você ter um portfólio diversificado. Sofisticado são outros 500, mas diversificado, que as coisas funcionam, não é muito difícil. A gente precisa perder um pouco a cabeça de ficar 50% no Ibovespa. E nunca all-in. Exato, entendeu? Porque a gente tem muito risco macro. O Ibovespa é um ativo de muito risco macro.
né? E com juros altos é difícil dele andar muito. O Ibovespa tem tudo para estar nos 150 mil pontos, mas a gente precisa fazer a lição de casa do ponto de vista macro. E a gente está vendo que já não começamos da maneira que imaginávamos. A gente está saindo dos boxes, Exato. do ponto de vista fiscal. Exato. Pessoal, eu conversei hoje com Alex Lima. Ele é estrategista da Guide Investimentos. Foi um prazer ter essa conversa com ele e a gente aprendeu muito aqui com ele sobre como enxergar a situação econômica do mundo e os impactos por setor, por região. Alex, muito obrigado. Um prazer, até a próxima. Pessoal, um abraço, até amanhã com Felipe Ferreira aqui no Você com Dinheiro. Um abraço.